Boa noite, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento aí a todos os que nos seguem aí por esse canal. E para mim é um prazer poder compartilhar com todos vocês, né, algumas informações sobre como promover a expansão da escola cristã. E certamente eu vou falar para vocês, mas eu vou aprender também alguma coisa aqui nessa noite, dada a relevância desse encontro. Quero parabenizar todos aí que estão promovendo aí, Prospecta, esse Summit e todos os patrocinadores. Parabéns a todos. Eu tenho alguns minutos, né, para tratar do tema. Eu creio que eu quero o feedback aí, viu, Rogério? A minha apresentação está na tela já, não está? Eu estarei, então, falando aqui, tá? Sobre como promover a expansão da escola cristã. Eu começo falando sobre o que é mesmo a escola confessional, que são instituições ou escolas vinculadas a uma igreja ou a uma determinada denominação ou religião. Como todos sabem, o Brasil não tem religião oficial. Por esse motivo, as escolas públicas, elas são laicas, ou seja, elas não podem defender uma religião específica. Por isso existem as escolas confessionais. Elas são instituições privadas ou comunitárias, normalmente são administradas, então, por uma entidade mantenedora, né, mas também podem ser administradas por uma pessoa física, não há problema. Tá? Então, a escola confessional ela é amparada pela lei, né? Vou falar já sobre esse assunto. Mas, primeiramente, por que promover a expansão da escola cristã? Podemos estar perguntando, né? Por que promover essa expansão? Primeiro, a sociedade ela está carente, sem valores adequados. Eu creio que todos os cristãos, né, que vivem nesse atual contexto percebem, né, que o mundo, né, a sociedade, ela está carente de direção, está sem fundamentos, né, valores absolutos estão sendo invertidos, abandonados, né, e isso requer, então, uma atenção especial na educação, né? A educação é o processo de construção do ser humano. Nós somos, né, temos um hardware, um corpo, né, mas temos, na verdade, nós crescemos com o software, a educação, aquilo que nós aprendemos no dia a dia. São procedimentos, são instruções dos nossos pais, né, da sociedade, da escola, e nós vamos crescendo. Então, é necessário que essa educação esteja comprometida com certos valores e princípios. E por isso é importante que a escola cristã, escola confessional cristã, ela se poste adequadamente nesse contexto, né? Porque muitas famílias estão sofrendo horrores com os seus filhos e procurando uma escola na qual eles possam confiar. Também nós podemos dizer que devemos promover a expansão da escola cristã, porque o mundo será melhor se mais alunos receberem uma educação fundamentada nos valores cristãos, fundamentada na palavra de Deus. Não há dúvida disso, né? Então, por isso a escola cristã ela deve estar comprometida com o crescimento. Quais são as leis que dão suporte para o funcionamento da escola cristã? Não vou aprofundar nesse tema, né? Mas todo mundo sabe que a Constituição Federal de 1988, ela dá guarida à escola confessional e, especificamente, a Lei 9394 de 96, que é a LDB, né? Ela também traz um acolhimento, né, à escola confessional. Por exemplo, no artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né, no seu artigo 19, parágrafo 1º, diz aí que as instituições de ensino a que se refere os incisos 1 e 2, né, que diz que as escolas podem ser privadas ou comunitárias, podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e ideologias específicas, né? Então, teve uma lei, inclusive, de 2019, que ela traz uma amplitude maior, né, para esse texto. Então, a escola confessional, ela é amparada por lei, tá? Agora, o que seriam mesmo, senhores, o que são mesmo os valores cristãos? O que são valores cristãos? A gente fala tanto nisso aí, né? Na verdade, os princípios, valores cristãos, são aqueles princípios mais caros da civilização, né? Eu creio até que a gente fala muito em valor cristão, mas, na verdade, são valores humanos, os mais
elevados, né, como o respeito, a justiça social, a verdade, né, a honestidade. Quer dizer, tudo isso são valores cristãos. Parece uma coisa até óbvia, né? Mas a sociedade, muitas vezes, ela inverte esses valores, né? Então, quando nós falamos valores cristãos, são aqueles pontos, né, defendidos pela palavra de Deus, né, que fazem tão bem ao ser humano, né? O ser humano foi criado por Deus e o Senhor Deus nos deixou a Bíblia Sagrada, onde tem os pontos principais para o nosso bom funcionamento, né? Eu digo até que seria o manual do fabricante. Se a gente criar uma pessoa fundamentada ali na palavra de Deus, quase que não precisaria ler outro livro, porque ele vai ser feliz e saudável, porque os princípios estão todos ali e que são princípios que valorizam realmente a qualidade de vida das pessoas, né? Agora, como nós podemos promover a expansão da escola cristã? Bom, primeiro eu preciso dizer para os senhores que eu acredito que essa expansão da escola cristã, ela tem que ser um resultado natural, não forçado. E aí nós precisamos falar um pouco sobre atratividade, né? Nós não podemos obrigar os alunos a se matricularem em nossa escola, ou as famílias nos procurarem, não. As pessoas querem cada dia mais resultado, querem efetividade, querem uma escola onde os alunos eles aprendam bem, que seja uma escola boa, que as crianças gostem dessa escola, que as famílias possam se sentir seguras, e aí essa escola ela vai ser procurada cada vez mais. Aí chama-se atratividade, né? E se a escola recebe essa atratividade maior, então certamente ela vai caminhar para o crescimento e para a expansão. E aproveito para dizer o seguinte: todo organismo vivo, né, toda organização, se ela for saudável, se ela atuar com qualidade, se ela atender aos seus clientes, né, de maneira atendê-los perfeitamente, certamente essa organização vai crescer naturalmente. Então, eu digo que essa expansão ela precisa vir de um movimento natural, né, que a sociedade ela pede o crescimento dessa escola, né? E eu creio que a escola cristã ela tem uma proposta muito interessante e que é buscada pela sociedade, né? Essa escola, se ela assumir a sua identidade, né? Se ela cuidar bem dos seus processos, certamente ela vai ter muitas famílias, muitos alunos procurando por ela, porque a escola cristã ela tem a mensagem correta sobre a educação. Então, é necessário que a gente aprofunde, né, nessa questão aí do marketing e busque fazer da nossa escola uma escola mais atrativa, né? E nós podemos ser atrativos, senhores, sem abrir mão da nossa confessionalidade, sem abrir mão dos nossos princípios e valores. Não, pelo contrário, os nossos princípios e valores, a nossa identidade é a nossa força. Eu entendo assim. A identidade cristã da escola, os fundamentos que ela tem, o seu processo pedagógico, ele está fundamentado, está suportado pela palavra de Deus, pelos princípios e valores da palavra de Deus. Então, essa escola é forte e ela vai ter qualidade, não tem jeito de não ter, tá? E o que eu percebo é que muitas escolas, às vezes, elas fraquejam porque elas se desviam da sua própria identidade cristã. Mas, avançando um pouco mais, essa expansão, senhores, traz também riscos, né? Então, nós precisamos, nesse movimento de crescimento, precisamos tomar cuidado com os riscos que eles existem, né? É normal que quando você está crescendo, você vai ter mais prédios, você vai ter mais unidades, e aí é necessário tomar cuidado, né? Porque você vai ter que ter pessoas especializadas, né? Você não pode botar a sua escola na mão de pessoas que não tenham, por exemplo, nenhum compromisso com seus princípios, né? Por exemplo, eu vou dizer para vocês que uma das dificuldades, por exemplo, da Rede Batista de Educação, a rede que eu dirijo, né? Dela crescer um pouco mais, sabe qual é um dos maiores problemas?
falta de diretores comprometidos com a nossa cosmovisão. É difícil encontrar. Tá? Então, não é fácil. Eu não posso colocar na direção de uma escola, por exemplo, confessional batista, né, uma pessoa de outra denominação, outra religião, para dirigir, mesmo que ele seja tecnicamente muito bom, mas se ele não tiver a mesma linha de pensamento, a mesma cosmovisão de mundo, ele não vai conseguir dar andamento nessa escola. Porque a força da escola, como eu disse, está na sua identidade. E cada escola, ela tem uma identidade muito específica, até um DNA, né? Então, porque eu posso dizer, senhores, que a escola ela é confessional, mas ela pode ser confessional de diversas linhas, confessional católica, confessional evangélica, pode ser, dentro dos evangélicos, pode ser confessional metodista, pode ser confessional batista, pode ser confessional presbiteriana e outras linhas. E cada escola dessa vai ter um viés um pouco diferente. É a maneira dessa igreja ver o mundo, ela implanta na sua escola também, né? Assim são as escolas confessionais, pelo menos deveriam ser. Então, quando você vai expandir, você precisa ter uma liderança, inclusive professores que também enxergam o mundo de maneira similar ao que a mantenedora está precisando, né? Então, é necessário que você faça também estudos de mercado, né? Muitas vezes a gente fica animado, porque tem uma escola ali que quer vender, que quer passar para outra mantenedora, e você vai muito animado ali e pode ter problemas, né? Porque às vezes aquele público não tem o perfil que você deseja, né? Vai ter outro nível de exigência, muitas vezes a mensalidade está defasada, aquele mercado requer outro tipo de escola, não seria uma escola confessional do seu jeito, né? Então é necessário que você faça um estudo de mercado bastante cuidadoso antes de procurar fazer expansão de unidades, né? Porque essa expansão, senhores, ela pode existir em diversas dimensões, né? Você pode expandir a sua qualidade, né? Você pode expandir o seu número de estudantes no mesmo prédio seu, e você pode expandir o número de unidades, que pode ser na mesma cidade, né? Ou você pode implantar outros colégios em cidades diferentes. Então, é necessário um certo cuidado, né? Ainda mais quando você vai operar em outras regiões, que a cultura é diferente, é necessário um cuidado muito específico, né, para você não interpretar erradamente aquela cultura daquela região, ok? Então, é necessário entender que expandir também tem alguns riscos que precisam ser gerenciados, né? Mas eu quero agora abordar, para ser bastante objetivo, o tempo nosso é curto, 10 pontos essenciais para a expansão da escola cristã. 10 pontos essenciais. O primeiro que eu diria para os senhores é liderança e gestão. Eu creio que a problemática, senhores, da educação, por exemplo, no Brasil, não é tanto da dimensão pedagógica, né? A problemática é da ordem da gestão, da liderança da escola, tá? O problema da educação no Brasil está entre o ministro da Educação e o diretor da escola, né? Não está dentro da escola, na sala de aula, né? Ali já é resultado da gestão. Uma sala de aula já é resultado da gestão. Então, é necessário, primeiro ponto, para uma escola ser bem-sucedida e querer expandir, ela precisa ter uma liderança competente. Liderança hoje tem que ser profissional. Quem lida com a educação hoje, senhores, não pode mais ser amador. Tem que ser um profissional altamente competente, porque senão não dá conta, né? Não dá conta. Mesmo que a sua escola seja pequena, se você não tiver uma boa gestão, uma boa liderança, ela não vai crescer. Então, é necessário que você tenha na proa, né? E outra coisa, não adianta colocar um professor para dirigir uma escola. Ele é professor, tem a maior vocação para a sala de aula, então não coloca na gestão da escola, não vai dar certo, né? Ele pode ser um ótimo professor. Então, você precisa colocar na liderança da escola alguém que tenha vocação para ser gestor, é claro, tem que conhecer do processo escolar e tem que ter formação também, mas ele precisa ter perfil de gestor, gostar de múltiplas coisas simultâneas, tem que gostar de equipe, gostar de comunicação, tem que ter uma visão muito ampla, né? E tem que olhar muito para o mercado. Essa liderança e gestão, então, na minha visão, é o ponto mais importante do processo de gestão escolar. Aliás, o Conselho Nacional de Educação acabou de aprovar agora uma resolução que dá a base nacional
comum de competências para o diretor escolar. Não existia isso no Brasil até agora está saindo, né? É o perfil de competências para os gestores escolares do Brasil todo. Vai ser muito bom, e já tem estudos que comprovam que um bom diretor, ele alavanca a aprendizagem dos estudantes. Isso já é comprovado cientificamente. O segundo ponto que nós precisamos atentar para a expansão da escola, né, são as pessoas, né? Gente, tudo é feito, né, no mundo aqui, para nós, nosso aqui, mundo das organizações, tudo é feito pelas pessoas e para as pessoas, né? Então, se você não tem uma equipe capacitada, que entenda da educação, que ame os alunos, professores e colaboradores com competência, você não vai para frente com a sua escola. Então, é necessário um investimento. Primeiro, contratar correto, né? Contratar pessoas vocacionadas. Quem lida com a educação, não mais educação básica, senhores, precisa ser pessoas de energia elevada, sorriso nos lábios, pessoa animada com a vida. Não coloca dentro da escola pessoas carrancudas que não sabem sorrir e que não sabem lidar com crianças e jovens. Senão, você vai afundar a sua escola. Tem que ser pessoas ali que não estão ali somente por causa do salário. Tem que amar as crianças e os demais estudantes, tá? Então, é necessário que você tenha uma equipe competente, bem selecionada e capacitada. É necessário que a escola invista em capacitação do seu corpo docente. E outra coisa, não é um curso de vez em quando, não. É uma educação continuada para a equipe, para o corpo docente e também para os demais colaboradores. O terceiro ponto que eu considero essencial para que a sua escola possa se candidatar a uma expansão é você precisa ter processos organizados, né, alinhados, né, sem muitas rupturas internas. Tem que ter sistemas, um bom sistema de matrícula. Por exemplo, a escola não pode mais exigir, senhores, que a família vá até lá no balcão para fazer matrícula. As matrículas têm que ser online já, nessa altura, ainda mais com a pandemia. Não pode ter essa necessidade da pessoa ir na escola fazer matrícula. E nem para pagar mensalidade, para tirar boleto, né? Não pode, né? As escolas já têm tecnologia há mais de 5 anos, que a família não tem que ir na escola para fazer matrícula, para poder, ou para emitir um boleto, para pagar mensalidade. Isso tem que estar tudo dentro da tecnologia, né? E a escola tem que ter também um aporte de tecnologias adequadas, ainda mais nesse ambiente hoje do isolamento, né, e das aulas remotas, né, que muitas cidades ainda estão com essas aulas remotas, né, para a maioria dos segmentos. Então, é necessário que a escola tenha uma boa plataforma para que possa ministrar suas aulas de forma remota. Agora você tem aí o ensino híbrido, né, também. Então, é necessário que haja um investimento em tecnologia. Então, é importante que você tenha na sua escola os processos organizados, documentados, de preferência documentos. Escreva o processo, né? Nós chamamos de POP, Procedimento Operacional Padrão, para que a equipe que opere aquele processo possa entender, só de ler o procedimento vai estar capacitado, né? O processo, sistemas e tecnologias também tem que ser um investimento da escola. O quarto ponto que eu considero essencial é realmente o projeto pedagógico, né? Os seus vários pontos, né? Aí, nesse projeto, a escola vai explicitar qual é a pedagogia que ela está adotando, quais são os pontos principais, como é que o aluno vai ser tratado, como é que a família é tratada, como é que vai transcorrer a escola, está dentro desse documento aí. E aí eu quero abordar um ponto essencial para a escola cristã. A escola cristã tem que ter um cuidado especial nesse diálogo ciência e fé, né? Ciência e fé. Há muitas escolas até hoje brigando a ciência com a fé. Não pode, né? Não pode. A escola é lugar de ciência. Então, a escola não pode fugir de ensinar para os seus alunos o que a ciência colocou. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode deixar a fé afastado também da ciência, da escola, né? Mas, na minha visão, ciência e fé são coisas de ordens diferentes. Fé é fé, ciência é ciência, as duas não brigam porque não são da mesma ordem, não são. Então, é necessário que a gente entenda assim. Então, se a sua escola tem que ensinar lá os aspectos da biologia, do criacionismo, ok, né? Às vezes tem que ensinar certas questões que a ciência coloca, mas ela também vai ensinar
a criação, né? E aí o professor vai ser capacitado a dar a sua contribuição quando falar da criação, e vai falar da supremacia da criação, né, de Deus. Tudo foi criado por Deus. Então, não há problema em você tratar a ciência e fé na escola. Isso tem que estar explicitado, senhor, no projeto político-pedagógico da escola, né? Então, é necessário que o seu PPP esteja atualizado, esteja alinhado, ainda mais agora com esse advento da tecnologia, da pandemia. Todas as escolas têm que ter já alinhado os seus projetos político-pedagógicos, né? O quinto ponto que eu chamo a atenção, e esses 10 pontos, senhores, na minha visão, para quem quer ter uma escola bem-sucedida, tem que prestar atenção nesses 10 pontos, tá? São os principais. Pode ter outros, evidente, né? Mas aqui eu peguei aquilo que eu acho que são os principais. Então, o quinto ponto é o mercado, né? Eu vejo muitas escolas, senhores, vocês também sabem disso, né? Muitas escolas entrando em dificuldade, escolas com quase 100 anos de vida fechando as portas, né? Por quê? Porque o diretor ou a diretora está olhando para dentro da escola só, né? Hoje não adianta mais você ter uma classe, né, uma sala de aula com carteiras bem arrumadas, né, a sala ventilada, um bom professor está ali e tal. Isso não resolve mais. Se você não estiver dialogando com o mercado, o aluno não vai aparecer para você, né? Então é necessário que o diretor, na minha visão, ele precisa gastar apenas 30% do seu tempo olhando para dentro da escola e 70% olhando para o mercado. Ele tem que interpretar o mercado, sabendo quais são os concorrentes dele, o que as famílias estão pensando, o que elas estão querendo, né? Por que os alunos estão matriculando na sua escola, né? Como é que o marketing está comunicando a escola, o que a cidade pensa da sua escola, ela tem uma imagem positiva, pensa que a sua escola é muito religiosa, pensa que a sua escola é para educar só os filhos daquela igreja. O que a cidade pensa a seu respeito? Que é isso que vai determinar, né, das famílias trazer os filhos ou não para a sua escola. Então, é necessário que você fique o tempo todo tentando entender o mercado. E não é fácil, senhores, entender o mercado. E não adianta também você entregar isso para um especialista em marketing, né, porque ele não conhece, às vezes, nada da sua cultura e ele não vai resolver o seu problema, tá? É necessário que o diretor da escola, junto com a sua equipe, se debruce sobre essa questão, né? Por que mais alunos não vêm para a sua escola e vão para a escola do concorrente? É uma pergunta que você tem que responder, né? Por quê? Por que ele vai para a escola A e não vem para a sua? Por que ele vai para a escola B e não vem para a sua? Né? E aí você precisa tomar cuidado, né? E é um ponto que eu chamo a atenção aqui das escolas, né? Porque normalmente as escolas confessionais, elas gostam de ser escolas mais baratas, né? Cobrar um preço menor, e, às vezes, faz a escolha errada, né? A escolha da competição errada. Você pode competir de duas formas, né? Nós aprendemos aí, né, sobre esse assunto. Ou seja, você pode competir por preço ou por qualidade, né? Competir por preço na educação básica, eu acho que é um erro. Nós precisamos competir pela qualidade. Você fixa uma qualidade para o que a sua comunidade deseja, e aí você cobra o preço mínimo possível, mas ele tem que ser cobrado para cobrir os seus custos, senão a sua escola vai entrar em dificuldade. Então, senhores, é necessário esse cuidado aí com o mercado, né? Deixa eu ir em frente aqui. O sexto ponto é a inovação. É pela inovação que a escola ela vai conseguir se manter relevante e falando a linguagem das novas gerações. Vamos lembrar, senhores, que os clientes da educação básica, principalmente, eles têm entre 1 ano de idade, ou às vezes entra no berço com 4 meses, né? E vão até os 17 anos, depois é a universidade, né? Então, se você não tiver um processo de inovação, a escola não for inovadora, ela fica naquela mesmice, aquela escola antiga, né? Que nada se faz novo nela, e os alunos, né? Eles vão sentindo que aquela escola não é um ambiente para eles. Então, é necessário que você invista em inovação, a sua equipe, não ter medo de inovar, né? Eu noto que um dos problemas dos educadores é exatamente o medo de fazer diferente. Nós temos que romper com isso aí. O sétimo ponto, que é essencial, é você buscar sustentabilidade, né? Sustentabilidade, em algumas escolas, eu já notei que é um valor, inclusive. É um valor, como a inovação tem que ser um valor, tá? Então, você faz a sua declaração de valores, um deles deveria ser inovação, o outro deveria ser sustentabilidade, né? E a sustentabilidade aborda 3 dimensões, que é a dimensão ambiental, que você está, inclusive, trabalhando com seus estudantes, né?
sobre as questões ambientais, mas você também, a escola precisa dar exemplo, né, nas suas práticas de economia de energia, de água, aquela coisa toda, né, o cuidado com o verde, né, mas a sustentabilidade vai dizer respeito também ao aspecto social, né, a sua escola, ela está numa comunidade, né, e ela precisa cuidar do aspecto social dessa comunidade, né, e o outro lado é o lado financeiro, né, a sua escola precisa ser uma escola autossustentável, que dá resultado positivo. No final do mês não pode faltar recurso para pagar a folha de pagamento dos colaboradores, né? Então, esse ponto da sustentabilidade ele tem que ser observado na sua escola se ela quiser crescer e expandir. O 8º ponto que eu chamo a atenção, como essencial para que a escola cresça, é você olhar para o futuro. Gente, uma criança que chega hoje na nossa escola, 2 anos de idade, ela vai ter apenas 31 anos de idade no ano 2050. Essa criança, ela vai liderar aquele mundo lá, né? 2050. E como é que vai ser esse mundo lá? Totalmente diferente, totalmente estranho, né? E essa criança foi entregue para a nossa mão, né? A família confiou em nós como educadores, em cada um de nós. Então é necessário uma responsabilidade, né? O educador, principalmente a educação básica, né? Ele precisa olhar para o futuro com muita responsabilidade e interpretar adequadamente, analisar cenários. O educador hoje, senhores, ele não pode mais, ainda mais o gestor, o diretor, ele não pode mais reagir. Ele precisa se antecipar às mudanças e por isso ele precisa estar olhando, né? Como é que vai ser o mundo em 2030, 2040, 2050, porque ele vai preparar essas crianças, esses jovens, para aquele cenário mais à frente. Não é para agora que está preparando, né? Então é necessário uma responsabilidade. Por isso é que eu coloquei isso aqui. Olhar para o futuro. Uma escola que não olha para o futuro, está preocupada somente em rodar a rotina hoje, não vai ser uma escola que vai sobreviver muito tempo mais. O 9º ponto é que a escola precisa buscar o crescimento em todas as direções. Esse crescimento e essa expansão, ela tem que se dar na qualidade do seu ensino, tem que se dar na qualidade do seu espaço, sua escola está cada dia mais moderna, tem que se dar esse crescimento no número de colégios, você já tem uma escola, mas matriculou tanto que você vai abrir uma segunda agora, né? E aí você vai crescendo, normal, né? Se a escola é moderna, se ela é uma escola bem gerida, ela vai tender a crescer, né? E não a decrescer. Então é necessário buscar o crescimento em todas as dimensões. E o último ponto, eu diria o seguinte, nós precisamos, né, se queremos crescer, ficar de olho na tecnologia. Porque a tecnologia, ao mesmo tempo que ela facilita, né, o nosso papel de educadores, né, ela também traz os riscos juntos, né? Então, se a gente não mudar junto com ela, você vai ficando para trás, né? Hoje, por exemplo, as plataformas educacionais estão dentro da casa dos alunos lá. Quase que não está precisando de vir à escola, né? Então, é necessário que a gente analise, né, a potência dessa tecnologia e veja como é que nós vamos nos posicionar diante dela, né? É claro que a tecnologia jamais vai substituir o professor, evidente, né? Mas ela vai mudar bastante a nossa forma de trabalhar, como já tem mudado, tá bom? Então, são 10 pontos que eu considero essenciais para que ocorra a expansão da escola cristã. Mas deixa eu seguir um pouco mais, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a situação da sua escola? Como a sua escola está preparada para enfrentar o futuro incerto e crescer, né? Como isso está acontecendo, né? Então, é necessário que você esteja analisando com muito carinho essa situação. É necessário, por exemplo, você fazer um diagnóstico da situação atual, né, da sua escola, as transformações, né, que estão ocorrendo, né, e como é que você vai fazer. Por exemplo, como eu já disse aqui, quer dizer, as nossas crianças estão chegando aí para ser preparadas, né, para esse cenário futuro, né? É um desafio enorme que nós temos, né, como escola cristã, né? A tecnologia, né, está aí, e nós não vimos nada ainda, viu, senhor? Não vimos nada porque ainda está chegando aí no processo a inteligência artificial, tá? O que nós estamos vendo, por enquanto, é tecnologia tateando os processos escolares, né? Fazendo matrícula, cobrando mensalidade, né? Medindo o quanto o aluno aprendeu, né? Mas
nós não vimos essa inteligência em alto grau no processo escolar, e ela está chegando. Então, a tendência, né, é que essa inteligência ela vai chegar fortemente no processo de ensino e facilitando a aprendizagem do estudante. Então, é necessário que o gestor escolar e a equipe fique observando esses movimentos e se antecipando a eles, tá? É evidente que isso, eu tenho certeza que todos que estão vendo essa live aqui, essa palestra, está já antenado com essa questão da tecnologia e da inteligência artificial na educação, tá? Nós sabemos que o mundo ele está bastante robotizado, né? E é necessário que nós preparemos, né, as nossas crianças para esse novo mundo. Por falar nisso, o Conselho Nacional de Educação, onde eu faço parte, está terminando de preparar uma resolução sobre o ensino da computação na educação básica. Por quê? Porque é uma realidade que todos nós, né, e as crianças muito mais, vai estar lidando cada vez mais no mundo dos robôs, né? Hoje nós já lidamos com robôs, né? Ao acessar o Google e outras plataformas, você já está lidando com o robô. Eles é que buscam aquelas informações para você, né? Só que o mundo vai ser muito mais robotizado, muito mais do que nós imaginamos. Então, é necessário que a nossa educação ela seja cuidadosa nessa dimensão da tecnologia, tá? Nós não vamos ensinar apenas robótica, né? Precisamos entrar pelo pensamento computacional, a linguagem de programação, robótica, daí por diante, né? Mas também nós vamos precisar que a escola aplique mais tecnologias cada vez mais no seu processo, né? Agora, como é que o gestor escolar ele deve agir nesse contexto todo, né? Desses desafios, né? Bom, existe 3 tipos, senhores, de cenários possíveis para o futuro da educação, né? Então, você tem uma situação que é a valorização do sistema atual, né? Então, tem gestor que se enquadra aqui nesses 3 pontos, esses 3 setinhos aí. Tem o primeiro gestor que pensa que ele pode fazer uma manutenção do sistema atual, ele não tem que melhorar muita coisa, está tudo muito bem, ele vai tocando, né? E ele vai mantendo aquele sistema arcaico. E, na verdade, esse tipo que está falindo as escolas por aí. Quem não faliu vai falir em pouco tempo. Tem um segundo tipo de gestor de escola que ele está incluído aí nesse segundo ponto. É aquele que está preocupado em fazer as mudanças, né? Mudanças incrementais. A melhoria, né? Melhora um pouco a cada dia, né? Ele tem um programa de capacitação de professores, né? E ele pinta a escola, né? E ele faz algumas melhorias, né? Muda a sala de aula, troca as carteiras, né? Esse tipo de gestor, a sua escola vai sobreviver agora, vai estar mais ou menos daqui a pouco, mas vai estar em maus lençóis em longo prazo. A escola não vai sobreviver mais com essas mudanças graduais que a gente está fazendo. É necessário a gente gerir uma inovação inteligente, né? O gestor hoje que vai sobreviver com a sua escola é o gestor que tem a capacidade de fazer as transformações disruptivas da aprendizagem, né? Ou seja, o líder hoje, o gestor, ele precisa ter uma mente disruptiva e exponencial. Não dá mais para você subir a sua escada um degrau de cada vez, né? Se você quer ir para o futuro, isso é uma notícia até chata de dizer, né? Mas aí vai ter que correr um pouco mais, porque as mudanças estão muito fortes, né? Quem quer a vida tranquila, talvez é melhor sair até desse exercício da gestão, tá? Porque a notícia não é boa. Vão ter que andar rápido para o futuro, né? E quem vai sobreviver é quem tem a capacidade de fazer transformações disruptivas e exponenciais. É andar rápido, é não reagir mais, vai ter que se antecipar às mudanças, né? É tipo assim, está se formando um tsunami a 100 quilômetros mar adentro, então você já tem que saber agora, porque se você deixar ela chegar a 100 metros, você não corre mais dela, já era, já te pegou, tá? Então é necessário que o gestor, os líderes, eles aprendam a formatar esses cenários futuros, eles têm que analisar e perceber a mudança antes que ela chegue e começar a mudança e não ter medo de fazer tudo diferente, né? Muda o seu processo, rompa com algumas crenças da sua rotina, né, que você tem, né, que
todo aluno tem que agir assim, tem que fazer aquela prova daquele jeito, né? Aquela avaliação, né? Aí você pega os conselhos de classe, gente. Olha, conselho de classe das escolas. Para tratar os alunos, né, que não aprenderam bem. Mas os alunos de alto rendimento, né, eles são abandonados nas escolas, não são assim? Então, um ponto de melhoria que você pode romper, entendeu? E buscar essa melhoria. Então, é necessário, então, senhores, experimentar, aprender e partir para frente com o inédito. Coisa que nunca foi feito antes, você tem que passar a fazer, se quiser sobreviver e crescer. Educadores têm que estar conectados com a imaginação, criatividade, intuição, emoção, ética. Então, esses são os cenários, né? Lembrando que o primeiro já faliu, está falindo, o segundo está mais ou menos, mas vai entrar em situação difícil, né? O único que vai crescer, vai expandir é o terceiro tipo, né? É o que vai gerir a inovação inteligente e buscar transformações disruptivas da aprendizagem, né? E por falar em aprendizagem, eu quero dizer para os senhores que as escolas, 95% das escolas, elas estão fazendo a gestão do processo. É muito foco no ensino, pouco foco na aprendizagem. E o papel da escola não é ensinar somente, é garantir que o estudante aprenda, né? Então, é necessário que nós possamos tomar cuidado com esse aspecto, né? E botar mais foco na aprendizagem, né? Não em medir a aprendizagem, que esse é outro fator, que a escola está muito na tentativa e erro, né? Talvez o aluno vá aprender assim, talvez não aprenda, e, na verdade, o que ocorre é que a maioria dos educadores não entendem como o estudante aprende, não entende, né? Não entende quando ele entra na sala de aula, tem 20 alunos ali, são 20 formas de aprender diferentes, são 20 idiomas, e se ele não falar os 20 idiomas, ele vai perder alguém naquela sala, né? Ele só fala um idioma, então só aquele aluno que sabe aquele idioma, né? Por exemplo, que tem memória visual, ou tem memória auditiva, outro tem dislexia, tem descalculia, tem déficit de atenção. Isso o professor tem que gerenciar isso tudo, se ele quiser que essa classe dele toda aprenda. Então é necessário um cuidado nisso aí. Então, indo um pouco mais à frente, né? Então, o pensamento disruptivo para a educação, a escola precisa estabelecer metas de crescimento da aprendizagem para os seus estudantes. A escola que quer crescer, senhores, precisa garantir a aprendizagem do seu estudante, né? Na verdade, o estudante devia ter no braço um equipamento, né, que acho que alguém está inventando isso, chama aprendizômetro, né? Então, você bota no braço do aluno ali aquele equipamento, né? E a cada minuto o aluno tem que estar aprendendo, né? Se ele parar de aprender, porque tem que levar para uma UTI de aprendizagem, né? Porque a gente tem que aprender o tempo todo, nasce aprendendo e vai morrer aprendendo, tá? E na escola é um local que tem que a aprendizagem acontecer, né? E a escola confessional cristã, senhores, ela não pode abrir mão da educação integral, tá? E quando eu falo em educação integral, algumas pessoas não entendem bem o que é isso, não é tempo integral, né? Somente, eu estou falando de pelo menos 4 dimensões da educação. O ser humano ele tem que ser tratado na sua complexidade. E vamos entender que nós temos a dimensão cognitiva, que nessa dimensão, então, o estudante ele precisa realmente aprender a disciplina, né? Então, aí você vai ter os professores capacitados, boas instalações, carteiras, aquela coisa toda, né? Um bom currículo, né? O aluno tem que aprender muito e aprender o que interessa. Então, aí vem a dimensão cognitiva. Mas tem a dimensão também física, corporal. Então, a escola precisa investir educação física, mas também talvez nos esportes, para que esse estudante, ele que está crescendo, tem de 1 a 17 anos, ele precisa exercitar. Se a escola não oferece isso, a família vai ter que rodar com essa criança ou jovem pela cidade para que ela possa frequentar outras academias. Mas a escola pode cuidar disso, né? A terceira dimensão, a dimensão ética e socioemocional. Então, a escola precisa ter um programa competente para, inclusive, a BNCC agora veio cobrando essa dimensão, né? O aluno tem que ser desenvolvido no socioemocional, né? Ou seja, não adianta o aluno ser campeão da matemática, ele precisa também ser gente boa, ele precisa ser emocionalmente equilibrado, né? Então, e a última dimensão, a quarta, não menos importante, é a dimensão do transcendente, do espiritual. E nessa dimensão, senhores, o estudante ele precisa ser apresentado ao Evangelho de Jesus Cristo, né? A escola não pode ser proselitistas, ela não deve, pelo menos, né, ser proselitista. Então, se a sua escola é batista, o objetivo seu não pode ser transformar os alunos em batistinha, não pode, né?
mas o aluno tem que ser apresentado ao Evangelho de Jesus Cristo na sua escola. Para isso aqui, por isso que ela é confessional, da sua religião, da sua denominação. Tá? Então, no geral, o que a gente pode fazer? O aluno tem que saber que ele é uma criatura, que tem um Criador, e é uma forma de se relacionar com o Criador. E aí você apresenta Jesus Cristo e o Evangelho dele, né? Sem entrar em doutrina, né? Não precisa dizer como é que ele vai ser batizado, como é que toma a ceia do Senhor, isso não é papel da escola, né? Aliás, tem um dos pontos fracos das escolas confessionais cristãs, né? Na minha visão, é que às vezes elas entram muito pelo proselitismo, né? E às vezes algumas querem ensinar muita Bíblia para o aluno e esquece da ciência, né? E temos que lembrar que a família, se ela quiser que esse aluno aprenda muita Bíblia, vai levar para a igreja, não vai trazer para a escola. Então, a escola não pode se esquecer da ciência, do conhecimento, do processo acadêmico, educação, em prol só de ensinar a Bíblia e o Evangelho, tá? Que é importante, o aluno tem que aprender isso mesmo, tá? Mas a escola precisa tomar cuidado com isso, né? E com relação à inovação, né? O que vamos fazer daqui para frente, né? É importante ter coragem para fazer a coisa diferente, já estou encerrando, né? É necessário, por exemplo, tornar o processo de aprendizagem mais atrativo, com metas para os estudantes. A escola tem que ter metas de aprendizagem, senão ela não vai ser uma escola boa e não vai crescer, né? Vamos lembrar aí que, então, o salto tecnológico foi exponencial, que nós tivemos nessa última década, né? Então, isso vai requerer também um pensamento exponencial e não um pensamento linear, né? Se você é um gestor escolar e está pensando linearmente, talvez a sua escola não vai crescer. É necessário um mindset change, uma mudança de mentalidade, né? Precisamos, então, que os gestores estejam ambientados, né, e na linha de frente da sua escola, para receber as partículas do futuro que estão chegando, né, para que você possa reagir rápido e mudar o rumo da sua escola. Era isso que eu tinha. Agradeço, fico aberto aí a pergunta, se houver tempo, viu, Rogério? Muito obrigado. Professor Valceni, nós queremos agradecer imensamente a sua palestra, muito enriquecedora, trazida por uma pessoa que tem vivido na prática essa questão da expansão da escola cristã, né? Numa conversa que nós tivemos com você na sua sala, acho que em 2019, se não me engano, eu vi o seu entusiasmo pela questão da tecnologia, da inovação, né? E vimos novamente aqui na sua palestra a importância que você dá à questão tecnológica, à questão da inovação, que é fundamental para a realidade do nosso sistema educacional hoje. Nós agradecemos pela sua palestra, agradecemos pela sua vida, né? Agradecemos pelo como Deus tem te usado aí na Rede Batista de Educação, um colégio centenário, né, que sempre teve uma posição tradicional dentro da cidade de Belo Horizonte, um colégio com uma infraestrutura e um tamanho, né, fantástico, mas que, através da sua gestão, ele tem se expandido, tem crescido bastante, e a sua palavra de hoje acaba sendo importante, né, para todos os gestores, de como eles podem também promover essa gestão de crescimento em suas instituições. Não somente com crescimento de número de alunos, não somente, como você falou, não somente crescimento de unidades, mas crescimento em todas as direções de qualidade, de aprendizagem, né? E que Deus continue abençoando muito sua vida aí na gestão da Rede Batista, lá no Conselho Nacional de Educação, no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, né? E nós louvamos a Deus por esse momento também, e por tudo que você nos trouxe agora com sua palavra. Tá? Muito obrigado, Rogério. Para mim foi um prazer, né? E fico à disposição da Prospecta, né, e de todos que estão nos ouvindo aí.